Nós vamos ler alguns versículos. Vamos fazer assim, já que nós vamos ficar sentados uns 30 minutos. Vamos ler o texto em pé, em reverência à palavra do Senhor. Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Vamos orar. Senhor, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia, quero nesse momento, Senhor, pedir que o Senhor fale no coração da Tua igreja, como falaste ao meu, Senhor. E o Senhor traduza para todos nós, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, Senhor, de uma forma graciosa, e que possamos, através dessa palavra, aplicar em nossas vidas, tirar lições e viver. Esse é o nosso pedido. O Espírito Santo do Senhor, que convence e que fala e que ensina, que nesse momento possa nos ajudar a compreender a sua palavra e a transmitir, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Todo cristão, ele tem autoridade espiritual. Esse texto é um texto em que nós lemos aqui, é o texto que fala sobre a última ordem de Jesus. Ele estava dizendo que toda a autoridade estava sobre ele. E essa autoridade, ele disse: agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eu estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Então, essa autoridade que o Senhor disse que aqui era sobre ele também estava colocando sobre nós, nos dando autoridade também. Não é uma autoridade como muitos queriam ou querem, autoridade no sentido de prender. Nós não prendemos ninguém, pelo contrário. A autoridade que o Senhor nos deu é para libertar vidas, é para salvar vidas, é para ensinar as pessoas. Não é para ser sobre os outros. A autoridade que o Senhor está aqui nos ordenando é para nós renunciarmos a nós mesmos e ir àquelas pessoas e ensinar e fazer tudo quanto Ele tem nos ordenado e nos mandado. Então, falar sobre algo importante como autoridade, e que eu acredito que a autoridade ela fica muito perto daquelas pessoas que procuram status. Porque a autoridade para muitas pessoas é status. Para nós cristãos não é status. Para nós cristãos é serviço, é cuidado para as outras pessoas. Quando Deus derramou e como Ele fez com todos nós, nos dando a autoridade, é para que eu e você venhamos servir aos outros. Não é para subjugar os outros, não é para ser melhor do que os outros, mas para servir as outras pessoas. Se Deus derramou sobre você alguma autoridade, não é para que você se valha dela para subjugar os outros, mas para servir as outras pessoas. Essa é a verdadeira autoridade. Olhando da forma em que Jesus, sendo Deus, Ele não se valeu da sua posição, mas Ele se fez como eu e como você. E mais, Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu em nosso lugar. E esse mesmo exemplo, toda a Bíblia está escrita, principalmente nos Evangelhos, acerca disso, que nós devemos fazer o mesmo. Não
Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo, é cumprir isso. É servir os outros, é estar aqui para servir os outros com a autoridade que o Senhor tem nos dado. A Bíblia ensina que todo crente, ele precisa ter a autoridade espiritual. E que essa autoridade não vem porque ele fez 6 anos de seminário, ou 10 anos, ou 4 anos, ou porque ele é um profissional de teologia. Essa autoridade, ela não vem porque nós ganhamos, porque lutamos. Essa autoridade, ela vem porque o Senhor Jesus nos deu e conquistou ali na cruz do Calvário para com cada um de nós. Então, é uma autoridade, não que eu estudei para isso, mas eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e fui selado com o Espírito Santo da promessa, e esse mesmo Espírito é incumbido de nos usar com autoridade para libertar, para curar, para pregar, para várias coisas. Então essa autoridade é em prol, é em serviço dos outros. Não é uma autoridade para eu me esconder no meu gabinete e dizer que eu sou, que eu tenho e que eu posso. Pelo contrário, é para que, se eu estiver no gabinete, esteja orando, planejando como ajudar as pessoas e os cristãos. Então, eu estou dizendo isso porque nós precisamos ter uma compreensão muito clara com respeito ao que é a autoridade espiritual. E por que estou dizendo isso? Eu já escutei muitas pessoas dizer: eu queria ser como pastor. Eu queria, aí diz, mas não diz por causa de umas coisas que eu queria que dissesse. Diz que é por causa disso, por causa daquilo, porque ele faz aquilo, porque tal. Então, não vou nem citar aqui porque é, mas nós precisamos ter e exercer a autoridade espiritual porque nós amamos as pessoas, porque nós queremos servir as pessoas, porque nós queremos ajudar as pessoas. Essa autoridade, ela vai ser cumprida, exercida, feita, vai ter frutos se for assim, dessa forma. Se não for, não é e não tem. Amém, irmãos? Então, autoridade espiritual todo cristão tem. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus como Salvador e Senhor e submetemos a nossa vida ao nosso Deus, o Senhor dá a todo crente essa autoridade espiritual. E você poder exercer com um serviço prestado às outras pessoas. Amém, irmãos? Então, todo cristão, ele tem essa autoridade espiritual. E eu queria falar agora de alguns princípios que você precisa saber sobre essa autoridade espiritual. O primeiro princípio é que você precisa saber é de quem vem essa autoridade. A autoridade espiritual, ela vem primeiro de Deus. Toda autoridade espiritual, ela não pode vir de outro lugar, ela tem que vir de Deus. Quem foi a primeira pessoa que recebeu, teve autoridade espiritual? Quando você vai olhar lá em Gênesis, foi Adão. Deus deu a ele a condição de subjugar, de dominar sobre toda a ave do céu, sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre a relva, sobre todas as coisas. E ainda colocou o nome sobre os animais, as aves e tudo. Então Deus deu primeiro a autoridade a Adão. Amém. O que foi que aconteceu com Adão? Ele pecou. E ele perdeu essa autoridade e ficou condenado a uma morte eterna, e todos nós também. Aí o que foi que aconteceu? Agora, nesse texto que nós lemos aqui, Jesus está dizendo que nele foi restaurada toda a autoridade espiritual. Amém. Ele diz com muita clareza: é-me dado todo o poder. Isso é a autoridade. Deus tem a autoridade e foi dado todo o poder. Em todos os lugares, aonde você pensar, Jesus foi dado a autoridade para ele. E ele fez só assim: agora vão e façam isso. Façam discípulos de todas as nações. Ensine sobre essa autoridade. Ensine como eu estou dizendo aqui a você. E os discípulos foram. E eles foram e viram no caminho o que aconteceu. No nome de Jesus eles expulsavam o demônio. No nome de Jesus eles curavam. No nome de Jesus eles faziam milagres, proezas, maravilhas, porque Deus tinha delegado sobre eles a autoridade. Então
autoridade, ela vem de Deus. E é para a glória de Deus, e é para o louvor do nome do Senhor. Se você pensa que a autoridade é para você entrar nos lugares, para você ser ovacionado, para você ser chamado, para você receber as coisas, está errado. A autoridade que Deus nos deu é para glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus nos deu essa autoridade. Por isso, a autoridade, ela vem de Deus, é dada por Deus e foi restaurada por Jesus. E você hoje tem essa autoridade espiritual. Você pode ir em todos os lugares, você pode entrar aonde você for. Você vai dizer que é de Deus e o Senhor vai usar você e o nome dele vai ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Esse é um princípio importante que nós precisamos aprender. Toda a autoridade vem do Senhor. Eu sei que em algumas situações nós confundimos algumas autoridades que não são espirituais, porque estou falando aqui de autoridade espiritual, não estou falando de autoridade governamental ou outras autoridades, porque está ali, cadê meu amigo, que é uma autoridade civil aqui, não, mas eu não estou falando de autoridade aqui, eu estou falando de autoridade espiritual, essa que Deus nos deu para que nós pudéssemos desenvolver na nossa vida e glorificar o nome do Senhor, o nosso Pai. Porque um outro princípio que nós precisamos entender também sobre a autoridade espiritual, que é muito importante. Para que Jesus nos deu a autoridade espiritual? Não foi só para eu dizer eu sou pastor, eu sou um cristão verdadeiro, eu estou aqui fazendo tudo que o Senhor... Uma vez tem um paletó, não é de jeito nenhum, né? E hoje está muito bonito. Para dizer assim, está muito lindo com a roupa que ele veio hoje. Ele veio para... O pastor queria botar ele para pregar, mas ele não quis pregar. Mas o que eu quero dizer é que a autoridade espiritual tem propósito. Deus nos deu a autoridade espiritual com um propósito muito grande. E eu e você precisamos estabelecer. Então, o primeiro propósito que nós podemos ver é para as nossas próprias vidas, as nossas próprias lutas que nós temos no nosso interior. Então, a autoridade que o Senhor nos deu é para que você seja um crente de verdade. E em todas as lutas, em todas as situações que vêm sobre a sua vida, você já sabe, Deus me deu a autoridade e Ele não deixa que venha nenhuma luta maior do que eu possa suportar. Quando estiver na maior luta, você pode chamar, pode clamar o nome do Senhor e você vai ver que você vai conseguir, que você vai suportar, que aquilo vai passar, que essa tormenta vai passar. Eu lembrando, quando eu estava lendo esses textos, essa palavra, eu estava me lembrando sobre a autoridade espiritual que acontece até quando nós estamos dormindo. Eu estava num pesadelo, não sei se vocês têm pesadelo, o pastor também tem pesadelo, oh meu Deus, o negócio terrível, pensei que eu ia morrer, e o negócio era tão forte que me segurava e queria me matar no pesadelo, e eu tentando falar, e não conseguia sair uma palavra. No momento que saiu no nome de Jesus, meu Deus, foi um negócio tão extraordinário que aí eu me levantei da cama e comecei a repreender. Mas eu só acordei quando eu consegui falar o nome de Jesus. Pesadelo violento. Poliana não tocou em mim, porque quando ela toca, e acordava, né? Acontece isso também, né? Mas quando eu consegui falar o nome de Jesus, que estava repreendido, no nome de Jesus, consegui sair do pesadelo. Então nós precisamos usar isso, não só quando você consegue um pesadelo, é muito importante, mas quando você está acordado daquela luta que você está enfrentando, você precisa clamar o nome de Jesus, porque Deus deu a autoridade a você para isso, para ser livre, para acontecer libertação, para que os cativeiros sejam quebrados, as correntes sejam destruídas. Nós precisamos orar em muitos momentos da nossa vida, repreendendo Satanás, repreendendo as coisas deste mundo. Nós precisamos fazer isso. Então, eu e você precisamos saber que é também para esse propósito, como também é para implantar o reino de Deus aqui na terra. A autoridade que o Senhor deu para você, segundo esse texto, é para que você possa pregar o Evangelho às pessoas. Não acreditando porque você vai falar eloquente, bonito, lógico, é que as pessoas vão entender, mas sabendo que quem está convencendo o outro do outro lado é o Espírito Santo do Senhor, que vai estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa deve ser a
a nossa alegria de que você está pregando porque Deus ensinou a você, mas você sabe que você não tem um poder sobre nada, só de falar. Mas na autoridade do nome de Jesus, você pode até em todas as situações estar falando: Senhor, Espírito Santo, convence essas pessoas, ensina, mostra, abre os olhos, o coração. Domingo, o Glenn estava pregando e na hora do apelo, eu estava de olho fechado, pedindo especificamente Espírito Santo do Senhor, convence essas pessoas, e saí citando o nome de algumas pessoas que eu queria, mas pedindo: Senhor, liberta hoje, Espírito Santo, fala o coração dessa pessoa, que ela tenha coragem de vir aqui na frente, mesmo que ela depois disse que ficasse lá, mas nós botamos os pastores e os diáconos tudo lá, então uma estratégia boa, interessante, que foi de Deus, né? Mas nós precisamos ter essa compreensão, que nós temos um auxiliador maravilhoso, extraordinário. Então não pense que é porque você fala bonito, porque você sabe toda a teologia. Tenha o auxílio do Espírito Santo do Senhor, e você vai pregar com autoridade, e as pessoas vão se converter no nome do Senhor. Esse é o propósito pelo qual nós fomos chamados. A autoridade que Deus colocou sobre nossas vidas é isso, e nós precisamos ver muito isso. Nós precisamos ver nos nossos acordos pessoas se convertendo, chorando, porque o Espírito Santo tem usado você, líder, com a autoridade. Nós precisamos ser usados dessa forma. Esse é o propósito maravilhoso de implantar o reino de Deus. E também, em muitas situações, destruir as obras de Satanás. A autoridade que Deus colocou sobre sua vida é para isso também. Então, muitos momentos, na nossa casa, na nossa caminhada, nós precisamos repreender o demônio. Nós precisamos repreender Satanás. Nós precisamos repreender as pessoas usadas pelo inimigo. E você precisa exercer a sua autoridade. Se eu perguntar aqui, quem já expulsou um demônio aqui? Eita, tem gente que tem até medo. Tem muitos cristãos crentes que tem 20 anos, tem medo de expulsar um demônio. Eu já vi muito isso. Então, logo quando eu me converti, eu estava perto de um homem que ele tinha muita experiência, porque você sabe, quando algumas pessoas querem envolver-se com mais algumas áreas específicas, elas fazem mais isso. A gente vê muitas igrejas que o demônio fala até no microfone. Aqui, graças a Deus, não fala no microfone. Aqui na porta ele já perde o som, ele já se acaba, ele nem faz nada, ele senta caladinho quando senta ali, e se precisar, vai para a sala para ser expulso. Não é isso? Então, graças a Deus por isso. Mas um dia fui fazer uma visita com um diácono. Fui fazer uma visita, uma pessoa que estava com enfermidade. Eu sou o líder da visita, né? Agora, nesse tempo não era. Então, eu fui fazer uma visita com o diácono. E quando eu cheguei na porta da casa da pessoa, a pessoa que eu fui visitar era uma senhora já, mãe de vários filhos. E quando eu entrei na porta, que ela escutou a minha voz, ela ficou endemoniada na cozinha e começou a quebrar tudo. A filha dela estava com ela na cozinha, não teve o que fazer, não tinha o que fazer, não sabia, não tinha autoridade espiritual. Ela correu, só que quando ela correu, que chegou, ela quase que me levanta pelos braços, para eu chegar lá na mãe dela. Eu disse: calma, calma, não é assim não se preocupe, pode deixar que vai dar tudo certo. E essa é a minha... Eu sempre acalmo as pessoas dizendo assim, né? Vai dar tudo certo. Eu sei que quando cheguei, eu já fui no corredorzinho, para chegar lá, já fui dizendo: está repreendido em nome de Jesus, saia dessa senhora agora. Quando eu cheguei na cozinha, a senhora já disse: oi pastor, o senhor está aqui, que hora o senhor chegou? Eu disse: sente, eu vim visitar a senhora. Aí conversei, falei com ela, tudo bem. Ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Não pensei nem de topar nela, nem de nada disso. Porque Deus, naquele momento, me deu a autoridade, tanto a mim quanto o diácono, para repreender o nome de Jesus e expulsar. E antes que eu chegasse na cozinha, o demônio já tinha ido embora. Então, e o diácono que estava comigo disse: mas pastor, e é assim? Eu digo: é assim. A gente não precisa de chegar, porque tem muitas pessoas que às vezes recebem cuspida. Eu já vi pessoas que recebem cuspida, recebem moscão, quer dizer, um cascudo, um empurrão, uma coisa assim. Não precisa de você pegar em demônio, nem nas pessoas que estão endemoniadas. É a autoridade no nome de Jesus que Deus deu a você, e
cristãos. Então, não estou dizendo isso porque sou melhor do que você, pelo contrário, eu estou aqui para servir vocês. Então, estou dizendo que você pode ser essa pessoa, e Deus espera isso de cada um de nós, e libertar as pessoas. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Depois disso, a família toda se converteu. Até a senhora se converteu também. Então não sabia, mas quando os filhos sabiam e confessaram Jesus, a senhora também quis. E foi todo mundo para a igreja. Embora não ficou na igreja lá, mas que era na igreja do Portelo, foram para outras igrejas, mas o que importa é o que o reino de Deus foi pregado. E também que nós pudemos ali naquele momento destruir as obras de Satanás contra aquela família, contra aquele lar, contra aquela casa. Então, eu e você precisamos saber desse propósito especial. Você foi chamado como autoridade para destruir as obras das trevas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa deve ser a nossa função e a nossa alegria. Não que eu vou dizer aqui, irmãos, tenho vontade de expulsar demônio. Não quero despertar isso em vocês não. Mas quando ele aparecer, não corra não. Já viu como é que o cachorro faz? Não sei se você sabe como é que o cão faz. O cão faz assim, ó. Não sei se vocês já passaram em algum terreiro, em alguma casa que tinha um cachorro bravo. Já passaram? Aí você passa, se você tiver medo de correr, ele corre atrás e corre. Mas se você tiver, você diz, se aquiete, cadê o dono do cachorro? Aí ele leva para lá e você não é mordido. Mas se você correr, ele vai lhe morder os seus pés. Essa é uma certeza que já tive e já vi muito. Então não faça isso, tá certo? Então, da mesma forma é com Satanás. Se você correr, ele vai saber o quê? Que você está com medo, porque você não vai exercer a sua autoridade espiritual. O cachorro, ele sente o fato que você está com medo. E Satanás, ele vê a sua atitude se você está com medo dele. Então, por isso quer dizer que o que está com você é maior do que o mundo. O que está em você, que é o Espírito Santo do Senhor, no nome de Jesus, você expulsa todos os demônios. Se você for provado na saída aqui, quando você for, lembre-se disso. Jesus, né? Oi, irmão, desculpa, eu não quero fazer medo a você. Eu quero que você exerça a sua autoridade espiritual. Às vezes, ele não faz cara feia, ele não faz nada disso, é sutilmente. Mas quando você, através do discernimento que o Espírito Santo dá, você vai repreender em nome de Jesus. Não precisa quebrar nada aqui, ele agora não está mais quebrando as coisas não. Ele está agindo na família, ele está agindo nas casas, na mente das pessoas. Então nós precisamos em muitas situações. Sai, em nome de Jesus, pensamento mal, faço isso demais. Então, se vem um pensamento contrário daquilo que você sabe que aquilo é do diabo, pode repreender na sua cabeça, que aquele é uma sugestão de Satanás. E pode acreditar, o inimigo não faz sugestão botando em layout, é na sua mente. Então, precisamos vencer aqui, no campo das ideias também. Amém? Essa deve ser a nossa atitude, a nossa ação. Repreender, pode ser quem for. Às vezes, nosso filho, nossa esposa, seja quem for, está perto de você, está repreendido em nome de Jesus. Ó, meu amor, essa atitude que você tomou não é de Deus. Isso que você está fazendo não é disso aqui. E você vai estar ensinando, vai estar cumprindo e sabendo qual é o propósito para o qual o Senhor nos chamou e você é a autoridade. Amém? Isso é em muitas causas que nós estamos envolvidos. Muitas pessoas passam isso desapercebidos. Não vamos deixar fazer isso, certo? Você já sabe, já conhece, já tem o discernimento. Então, se tem alguma investidazinha, já vai repreendendo e você vai sentir que o alívio e vai sentir o poder de Deus sendo manifestado em nossas vidas. Amém? Esse é o desejo do Senhor para com cada um de nós. Então, além disso, além de dizer isso, eu queria dizer outra coisa especial, um princípio que Deus estabeleceu para nós. E é importante você saber disso. Eu falei de muitas coisas aqui, mas eu quero dizer como é que nós podemos obter isso. Como é que você pode ter a autoridade espiritual? Eu já disse no começo, vou estar aqui pedindo, talvez isso seja bom para inculcar na nossa mente e no nosso coração. Então, esse ano nós estamos pregando muito sobre comunhão, muito sobre oração, e principalmente na comunhão, na coinonia da igreja que nós precisamos ter. Então, nós
podemos ter, primeiro, através do novo nascimento, como eu mencionei, que quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, essa autoridade, ela vem sobre você. Quando nós nos familiarizamos, sabemos quem é, como os novos convertidos, não sei se tem alguém aqui, mas quando você se converteu, aí você agora vai para o discipulado, você vai aprender de Deus. Consequentemente, nós podemos obter através da comunhão com Cristo, que isso é como? Orando muito, é lendo a Bíblia, é adorando o Senhor, meditando, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Quando você medita na palavra dia e noite, aí você é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto você faz é bem sucedido. Então, ler a Bíblia é algo maravilhoso, nós precisamos fazer isso, nós podemos obter essa autoridade espiritual orando, lendo a Bíblia, jejuando, nos abdicando daquilo que nós gostamos mais em prol de adorar a Deus e buscar o Senhor. Não é para passar fome, nem para perder quilo, mas é para engrandecermos o nome do Senhor, para estarmos mais perto de Deus. Se você gosta de comer demais, então vai servir para muitas coisas, e principalmente para adorar a Deus, o Pai, o seu Pai que está no céu. Amém? Isso estou falando de comida, mas nós podemos jejuar de muitas coisas. E muitas coisas. E hoje tem muita gente fazendo jejum do celular, tem muita gente fazendo jejum de jogos, disso, daquilo. Isso é benéfico também. É muito bom. De redes sociais, da televisão, isso é maravilhoso. Então nós precisamos fazer isso. Se você deixa de jogar para ler a Bíblia, ótimo. Se for para ir fazer outra coisa, eu não sei. Mas se você guarda o celular e é para ir orar, ler a Bíblia, beleza. Se for para orar, bom. Estou dizendo isso porque às vezes você está só fazendo, deixando de fazer uma coisa. É como dizer, eu vou guardar o dia do Senhor. Aí você vai guardar o dia do Senhor, mas vai jogar futebol? Não sei se está guardando o dia do Senhor. Você vai guardar o dia do Senhor e você vai para o cinema? Não sei se isso é guardar o dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor, como o texto diz, é para se santificar. É onde você está se colocando diante do Senhor, guardando ali, mas você está lendo a Bíblia, mas você está orando, mas você está fazendo ações que glorificam a Deus e que você está mais perto do Senhor. Estou dando aqui só dicas como nós podemos orar, então, ou jejuar diante e na presença do Senhor. Então, vamos fazer isso com muita sabedoria, porque Deus espera de cada um de nós. Então, podemos ter acesso também, e principalmente, da santificação. Então, a santificação é algo que acontece todos os dias. Então, todos os dias eu cresço como uma autoridade espiritual, me santificando, sendo mais santo, adorando mais a Deus, me abstendo das coisas que não agradam a Deus, me santificando, sendo santo como o Senhor nosso Deus é santo, é que nós obtemos essa autoridade espiritual. Não é em muitos outros lugares que alguém pode pensar. Não é andando como se fosse um santinho, um padrinho, sem olhar para a direita, não estou falando sem pecar, que era muito bom, né? Muito bom que eu tivesse um mecanismo que eu não pecasse. Não tem. Não tenho que indicar para vocês aqui alguma coisa que não pecar. Mas se você estiver orando, se você estiver adorando o Senhor, se você estiver lendo a Bíblia, se você estiver jejuando, pode acreditar, você vai estar mais forte na hora que o pecado bater na sua porta. Porque pode acreditar, o Espírito Santo está em nós para dizer que nós estamos errados, para que você está pecando, para você não fazer coisa errada, para você não maldizer, para você não fazer coisas que desagradam o Senhor. Se o Espírito Santo está em você e você está numa comunhão muito grande, até uma roupa que você vai vestir, o Espírito Santo diz a você, não vista nada, porque você vai escandalizar bem mal, irmão. Qualquer coisa que possa desagradar alguém, até comer. Se comer escandaliza o meu irmão, que eu não como. Seja o que for, churrasco, carne, qualquer coisa, se for escandalizar meu irmão, eu não como. Esse discernimento é só o Espírito Santo que nos dá, porque alguém pode até dizer, se você não tem essa prática, se você não busca através da santificação, você vai dizer, eu não estou nem aí se o irmão não gosta do que eu visto essa roupa, eu não estou nem aí se o irmão não gosta do que eu estou comendo isso, eu não tenho nem aí se o irmão não gosta do que eu estou fazendo isso ou fazendo aquilo. Pode até ter gente que diz, olha, não
não vale nada. Eu fui lá no Parque do Povo, nesses dias de São João, e eu fui só comer milho assado. Não vale nada. Mas se você postou na rede social, que você estava comendo um milho lá bem gostosinho, mas o irmão disse, está vendo? Isso é crente. Meu Deus, como é que um crente está lá no Parque do Povo e ainda postou na rede social? Você escandalizou o irmão que viu isso aí. Eu não vou nem aqui dizer, se você fosse, não dissesse a ninguém, não está certo, eu não vou dizer isso não. Porque pode ter muito mal, não quero aqui abrir o precedente para ninguém ir para lá nesses dias. O Parque do Povo nesse dia é do povo do mundo, é dos não cristãos, é das pessoas que não conhecem o Senhor. Então nós precisamos entender isso nesses dias. Então, eu estou dizendo que foi eu que me escandalizei porque vi o irmão comendo milho assado lá no Parque do Povo, não. Porque eu não vi ninguém lá, porque eu não fui lá. Então também não tenho rede social para ver essas coisas. Tá certo? Mas estou dizendo é isso. Santificação é isso. Que você se preocupa com o que os outros vão pensar sobre a sua vida. Não que vão pensar para denegrir você, mas se aquilo vai tirar a pessoa da presença do Senhor, se aquilo vai prejudicá-lo como cristão, porque tem uma coisa que nós não podemos dominar, é com respeito ao que os outros falam da gente. Eu posso dominar o que eu quero fazer diante do Senhor, o que eu quero agradar a Deus, o que eu quero glorificar o nome do Senhor. Mas a palavra que vai sair da sua boca, eu não tenho como controlar isso. Mas eu posso dar o meu máximo para que eu seja irrepreensível. Para ninguém possa me repreender, para que ninguém possa me repreender. Mas se alguém me repreender, você pode pedir perdão. Você pode chegar naquela pessoa e aprender com aquela repreensão. Que infelizmente hoje as pessoas acham melhor falar de você do que ensinar você acerca de alguma coisa errada que ela fez. Então, isso não é bom. Se eu tiver alguma coisa para falar a qualquer um dos irmãos aqui, eu vou falar para você, para lhe ajudar a crescer. Não vou falar de você para denegrir a sua imagem. Tá certo? Então, esse deve ser o nosso proceder. Eu estou dizendo que é assim que é para fazer e que eu quero fazer assim. E eu acredito que a igreja também, porque santificação é isso. Eu e você precisamos nos santificar hoje para que o Senhor faça maravilhas no meio de nós. Então, é através da santificação que nós podemos obter essa autoridade. Amém? Então, depois de dito tudo isso, eu quero finalizar com esse último pensamento aqui bíblico. É que, além de ter tudo isso que eu falei aqui, que eu mencionei, onde e quando nós podemos exercer a nossa autoridade espiritual? Eita, estou trazendo aqui hoje a palavra que Deus colocou no meu coração. Ela é muito prática, é muito fácil, não tem, é muito racional. Nós precisamos aprender isso. Eu preciso exercer a autoridade espiritual primeiro na minha vida. Eu preciso saber de quem eu sou, o que eu estou fazendo. Se tem alguém que se conhece bem, é você. Você está vivendo uma vida que agrada a Deus? Você está adorando a Deus? Você está buscando ser o melhor cristão que possa existir na face da terra? Você está com as suas atitudes, com a sua vida, agradando o Senhor Deus Todo-Poderoso? Então, autoridade espiritual é primeiro na minha vida, para eu dizer não ao pecado, para eu dizer não ao mundo, para eu dizer não à carne, para eu dizer não a tudo que é contrário à vontade do Senhor. Amém. E ficar firme na presença do nosso Deus. Então, a autoridade espiritual não é para você só exercer nas pessoas, primeiro em você. Eu preciso exercer a autoridade espiritual na minha vida primeiro. Depois, na minha família, eu posso exercer a minha autoridade na minha família, como minha esposa pode exercer, como minhas filhas podem exercer a autoridade no nosso lar, na nossa casa, no nosso culto doméstico, na nossa vida que nós temos. Minhas filhas podem chegar, papai, você podia melhorar isso. Papai, nós podemos exercer a nossa autoridade espiritual. Papai, eu posso orar por você e eu por elas também. Isso nós podemos fazer na nossa casa, na nossa família. Então nós precisamos exercer a autoridade espiritual. Eu já vi uma história, porque já faz mais de 20 anos que eu escutei essa história, eu lembrei agora, essa semana, de que tinha uma família, e nessa família tinha a esposa, o marido e a filha, e eu vou dizer, era um pastor da igreja,
Aí o pastor na igreja era uma bênção na igreja. Ele fazia, era uma coisa maravilhosa, era uma pessoa que todos queriam estar perto, que todos queriam ouvi-los, que todos queriam estar perto dele, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Aí a filha chegou para a mãe e disse: mãe, vamos morar na igreja? Aí a filha perguntou: por quê? Ele disse: porque o pai aqui é tão bom. Oh meu Deus, nós precisamos ser melhor em casa, nós precisamos ser melhor na nossa casa, nós precisamos exercer a nossa autoridade espiritual primeiro no nosso lar, com a nossa família. Esse deve ser o propósito pelo qual Deus nos deu a autoridade espiritual. E também nós precisamos exercer a autoridade espiritual na igreja. Aqui é um momento de adoração, de reverência, onde nós agradecemos o Senhor e adoramos o Senhor Todo-Poderoso. E às vezes há uma dificuldade muito grande do Ministério do Louvor levar a igreja a uma verdadeira adoração. Por quê? Porque às vezes tem 50 irmãos que estão aqui realmente no culto, mas tem 250 que estão com o pensamento lá no mundo, nas finanças, nas coisas, nos problemas, nos trabalhos, das coisas que vão resolver amanhã. Isso é uma dificuldade. Então nós precisamos exercer a autoridade espiritual na igreja. Nós, quando viemos para a igreja, nós viemos para ouvir uma palavra de Deus, não é do pastor Washington, do pastor Fabrício, do pastor Jânio, do pastor Araújo. Nós viemos para receber uma palavra de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Quem é esse Senhor? Nosso Deus, nosso Pai, que nos ama, que nos salvou, que nos deu autoridade espiritual. Amém. Glória a Deus. Às vezes nós estamos aqui dispersos. Que coisa feia. Deus diz isso. Eu estou dizendo, não quero julgar ninguém, mas quando Deus olha que você não está prestando atenção na palavra, que você não está adorando como convém, está só como espectador, você não está exercendo a sua autoridade na igreja. E nós precisamos vir para cá. Olha, é muito diferente quando Cleide está aqui ministrando louvor junto com o Daniel, ou com os ministros de louvor aqui, qualquer um que tiver, e ele está ministrando louvor, e ele vê os irmãos ali quebrantados, um chorando, outro falando mistério, outro adorando o Senhor de olho fechado. O que vai acontecer? O fogo vai pegar. Nós não precisamos nem pedir avivamento, porque já é avivamento. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Amém. O avivamento vem quando nós tivermos a condição de exercermos a autoridade e reverência na casa do Senhor, de adorarmos no momento que nós vamos adorar, de escutar a palavra e receber o nosso coração quando estão sendo pregados, porque pode acreditar, todos eles que vêm pregar aqui, eles estudam, eles se esperam, eles pedem a Deus que fale à igreja através dele. Amém. Nós precisamos exercer essa autoridade aqui na casa do Senhor. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele fez isso com cada um de nós. É importante eu pensar que nós precisamos também exercer nossa autoridade na sociedade. No seu trabalho, os seus colegas de trabalho precisam saber que você é crente lá. Na sua escola, onde você estuda, seus colegas precisam saber que você é crente. Que você está exercendo sua autoridade espiritual, pregando para eles. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que é crente que ninguém sabe que é crente. Esses dias, um amigo meu estava lá em casa e ele disse: eu soube que fulano, eu não vou dizer nome de ninguém aqui, que fulano era crente essa semana, porque eu disse que ia fazer um rachinho só com os crentes. Aí o cara disse: eu sou crente também. Eu disse: ah, você é crente? Eu não sabia, já faz 10 anos que eu trabalho com você e não sabia que você era crente. Meu Deus, né? Então, nós precisamos exercer a nossa autoridade na sociedade, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele é sobre nós, Ele nos ungiu para pregar o Evangelho às pessoas, para libertar os cativos, os oprimidos e principalmente anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, quando nós oramos e as pessoas são curadas, quando as pessoas são libertas de demônios, isso é bom, mas o importante é quando elas escutam o Evangelho do Rei e elas são alcançadas pelo poder da palavra do Senhor e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Isso é que é alegria, porque nós precisamos nos alegrar por isso. Porque uma vez os discípulos falando com Jesus, e eles chegaram dizendo da alegria que eles tinham, porque os demônios obedeciam, porque as pessoas eram curadas. Aí Jesus diz: vocês se alegram por isso? Vocês deveriam se alegrar, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida do Cordeiro.
estava dizendo que a salvação é acima de todas as coisas, porque Jesus não veio para outra coisa. Ele veio para salvar os perdidos. Ele morreu para salvar o mundo todo. Amém. Isso aqui é verdade. Amém? Então eu queria que nós ficássemos de pé agora e nós vamos orar. E vamos pedir isso, para que a autoridade espiritual que Deus deu a cada um de nós, a todo crente aqui, nós possamos exercer com esmero, com alegria, com fervor, com vigor, sabendo que é isso que Deus espera de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, e eu quero pedir, Senhor, de uma forma graciosa, pedir que o Senhor, que é todo poderoso, fale o nosso coração de tudo isso que nós falamos nessa noite, Senhor, que teus filhos possam aplicar em suas vidas, possam viver, exercer isso, queiram isso para as suas vidas, Senhor. Corram atrás disso, Senhor, para a glória do teu nome, que nós possamos gastar a nossa vida buscando fazer o que o Senhor tem para com cada um de nós. Como esse texto que eu li foi a última ordem de Jesus, e que ele disse para todos nós: vão e façam isso. Pregue o Evangelho às pessoas, ensine as pessoas, e que o Espírito Santo vai estar com todos vocês até os fins dos tempos. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a exercer a autoridade que o Senhor conquistou ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Essa é a nossa oração nesse